eu confesso, eu tenho 51 anos de televisão. Eu nunca vi no Brasil, já vi na Europa, técnico falar e falar mesmo, falar com todos os detalhes. Eu nunca vi aqui um técnico falar dessa forma sobre a ausência de um jogador por não ter sido chamado para ficar nem no banco. Vamos ver. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Olha, vejam só. Se pode ter usado uma ou duas expressões mais fortes do que nós estamos acostumados no Brasil. Mas, na Europa, já vi muito técnico fazer isso. O Luiz Henrique, técnico do PSG, que depois nós vamos falar dele, teve um jogo no intervalo que ele quebrou o vestiário inteiro. O cara quebrou copo, jogou garrafa na parede e xingava os caras. É diferente. E já vi técnico falar, não joga porque não está se aplicando no treinamento, então não vai jogar enquanto não estiver se aplicando no treinamento. E é bom lembrar que o Felipe ele tem uma formação como jogador, e agora ele é técnico recente, inteiramente europeia. Ele sai do Figueirense, foi o B do Real Madrid, um ano ele jogou no Chelsea, foi campeão lá, mas praticamente passou a vida jogando no Atlético de Madrid, com o Simeone como técnico, viu? O caso, inclusive, fazia uma brincadeira assim. E a gente não vê as coletivas do Simeone e não vê ele conversar com os jogadores. Mas se ele for brabo para conversar metade do que ele era para dar porrada nos adversários em campo, não é fácil, porque ele batia forte. Ele machucava. O Ricardo Rocha disse que nunca viu um cara que machucasse tanto. Sopa de tamanco, ele tem uma formação europeia. Sopa de tamanco. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham, porque o Dorival já tinha dado uma entrevista quando o técnico campeão, então ele não está jogando porque quando ele se aplicar no treinamento, quando ele tiver a forma física, eu não vou lutar, eu não vou fazer por ele tem que fazer e me convencer para voltar a jogar. O Davi Luiz, numa entrevista, disse naquela época também,
Ele fala assim, vou te dizer uma coisa, eu amo você, adoro você, mas vou falar de coração. Do jeito que você tá, eu também não te botaria para jogar. Então não é uma coisa nova. Rogério Ceni falou também. Hã? Rogério Ceni falou também a mesma Rogério coisa. Ceni também falou. Exatamente. Quando foi técnico. Então, mas, Luxemburgo, isso não é tão normal, uma crítica nesse sentido. Como é que você vê essa questão? Tem solução? Eu vejo totalmente equivocada. Tudo está equivocado. Primeira coisa é o seguinte, o jogador do nível do Pedro, você está numa Copa do Mundo, do nível do Pedro, você vai jogar um jogo decisivo contra um time forte, tá certo? Por que eu vou entrar com um menino que você não sabe, ele não tem ainda essa cancha todinha, deixa o Bruno Henrique e o Pedro no banco e entra com o menino que não tem ainda, tem um cara lá que não tem. Cara, jogador de futebol com problema, bota no campo, que lá ele vai ter que resolver, porque o que acontece pro técnico? Você tira o cara fora, agora o Felipe Luiz tirou ele fora, tá certo? Quem vai ter a discussão? Ah, o Felipe Luiz tá certo, tá errado. Não, bota pra dentro do jogo, Casal. Bota lá o cara dentro do jogo. Ah, não tá bem. Bota o cara e repete. Mas ele votou. Ele teve jogo, fez 2 gols. Bota o cara e repete. Agora, ele foi colocando, depois tirou. Mas tirou, mas você bota de novo. Bota de novo. Você falar o seguinte assim, cadê o Boto? Esse é o primeiro ponto. Quem é o diretor executivo do Flamengo? É o Boto. Ele que tem que chegar para a imprensa e discutir esse problema. É uma escolha do BAP, do presidente do Flamengo. O Boto é um cidadão português. E ele, inclusive, além de assumir essa direção geral, ele demitiu o Carlos Noval, que já tinha uma história, o pai já tinha uma história, o Renato Noval, que é o pai. Ele demitiu o Carlos Noval, que cuidava da base do Flamengo e botou mais um português para cuidar da base do Flamengo. Eu fico pensando assim, em certo momento, acho que eu vou ter que chamar Dom Pedro de volta para proclamar a independência de novo. Né? Galvão, para ser mais prático, é o seguinte, futebol é um grande negócio. Essa é a grande realidade. Como é que eu vou tirar o Noval do Flamengo se a história do Noval é de revelar todos os grandes jogadores do Flamengo, foi revelado pelo Flamengo, onde o Noval está trabalhando há tantos e tantos anos. Ele chega no Flamengo Boto, aí dá uma declaração dizendo que agora eu vou trabalhar com a base, vou me envolver com a base, vou fazer não sei o quê. Aí pega o treinador que foi campeão no Flamengo, na base, sub-20, tirou fora e botou um português, tá certo? Então, o que eu penso? Nada contra os portugueses, não. Só que eu penso? Futebol é um grande negócio. Eu tenho mercado internacional. O Boto tem um mercado internacional. Aí tentou contratar ele, Galvão, você acha que o Felipe Luiz, essa explicação, que era necessária uma explicação para a torcida? Por isso que eu digo que ele pode ter passado 2 expressões aí também, porque ele diz que Galvão, não vou achar um jogador igual ele que faça 30 gols, ele é jogador, eu quero ele vai ser titular, se ele se aplicar de novo, vai jogar na seleção brasileira, mas seria, diga. Quando eu falei fica, sabe por quê? Porque vai ficar. Esses assuntos, por isso que eu estou falando do Boto, esses assuntos são resolvidos internamente numa discussão com o grupo, com todo mundo lá. A porrada comendo. Mas deve ter chegado um momento, Luxemburgo, mas não tem que achou necessário falar a nação rubro-negra, cara, o que está acontecendo. Cara, o futebol não é um grande negócio? É um grande negócio? É um entretenimento que é um grande negócio. Todo mundo fala isso hoje em dia. Como é que eu posso ser dirigente de um clube, ser o gestor de um clube, o diretor executivo, o presidente do clube, seja lá o que for, ou o treinador? Isso eu estou falando que eu já fiz a mesma coisa que o Felipe já fez. Eu já fui falar para o jogador alguma coisa externamente que eu achei que hoje eu não faria. Sabe por quê? Mas você já fez. Já fiz, já fiz. A juventude te faz você fazer muitas coisas. Você aprende todos os dias. E a gente aprende. Você pode pegar a minha história aí e vai ver que de vez em quando eu saía da imprensa acabando, dando porrada em todo mundo, brigando e fazia parte do jogo. Tá certo? Só que tem o seguinte, quanto é que vale o Pedro hoje, se for mercado, não vai vender. E quanto é que vale o Pedro jogando? Isso é mercado. Se você falar 50 milhões, 40 milhões de dólares, ele hoje não vale 10, 15, porque o que acontece? O Pedro não se dedica. Mas ele tem que estar bem para jogar, senão você prejudica o time, né? Então, mas o que eu estou falando, cara, é um ativo do clube, um ativo forte que está sendo jogado fora. Então, é o seguinte, por exemplo, Edmundo e Antônio Carlos saíram na porrada no vestiário. Saíram no pau no vestiário.
Os caras queriam apartar o segundo, não vai apartar nada. Deixa ele sair no pau. Bom, o David ia estar nessa entrevista que eu cheguei. Quando acabou a coisa, aí todo mundo veio em cima de mim, o Deazac tinha o quarto árbitro dentro do vestiário. Eu falei, esse cara vai falar o que aconteceu no vestiário. Aí eu chamei a imprensa, o pessoal, eu botei uma opção de banco naquela época, não tinha coletivo, botei uma opção de banco na minha frente assim. E aí, Luxemburgo, olha, torcedor do Palmeiras, o Antônio Carlos e o Edmundo saíram na porrada aqui dentro. Domingo eles estão escalados. Vocês não correrem, é problema deles, mas eles estão escalados. Então tem coisas que pertencem lá dentro. E ainda mais tratando de negócio. Mas... Pera, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Você está falando de jogador brigar de tapa no vestiário. Em momento algum, o Felipe Luiz falou que teve briga, que teve alguma coisa. Ele estava falando quanto à falta de aplicação do Pedro no treino. Eu vou ler depois aqui, ele mesmo reconhece. Apresentando dados científicos. Galvão, peraí, o BAP é um executivo muito bem sucedido. A história dele é um executivo muito bem sucedido. Né, na história dele, né? De quem? Do BAP. É um executivo muito bem sucedido. Nas empresas dele, ele não pode falar um negócio desse. É esse que é o futebol. A emoção, as situações te levam a decisões que na tua empresa, que você é mais frio, você é mais gelado, você não toma decisão, cara. Ricardo, você me falou que você acha que essas declarações teriam que ter sido dadas pelo Boto. Eu acho. O Boto, que é o diretor de futebol, o português diretor de futebol. Eu acho até porque, para você preservar o seu treinador. Eu acho que ele não poderia... Eu adoro o Felipe, eu adoro os dois. Eu adoro o garoto também. Agora, eu acho muito mais fácil. Ó, ele não está bem. Olha o que eu estou falando. Ele não está bem fisicamente. Ele falou. Por isso que ele está fora. Mas da maneira que foi falada, foi muito pesado. Você vê que ele dá uma entrevista hoje, o próprio, o garoto, o atacante, como é o nome? Pedro. O Pedro. Eu vou ler e ele é simples. Ele fala, porra, Galvão, ele sentou com um grupo. Não tem treinador. O treinador devia estar lá também. Ele sentou com um grupo. E ali ele expôs os problemas e ele falou, eu não concordo da maneira... Ele sentou com o grupo porque na fala, o Felipe disse, ele tem que conversar e pedir desculpas aos companheiros, jogadores e à torcida do Flamengo. E ele se reuniu com os jogadores e mandou um recado para a torcida que eu vou ler depois a declaração dele. Mas a gente tem que olhar todos os lados. Eu não estou contra nem a favor de ninguém. Não, claro. Eu acho que é um grande jogador. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. O Felipe falou uma coisa que assim, eu chamei os dois capitães e o Pedro e falei para eles, Pedro, eu quero que você não saia, eu quero você aqui, mas você precisa se empenhar nos treinos, na frente dos dois capitães. Então eu não achei trairagem do Felipe Luiz. Não estou falando. Eu não achei, não. Não, eu não estou achando trairagem. Eu trabalhei com um treinador, aquele treinador do Torino que nós jogamos contra, eu trabalhei com ele, o Emiliano Mondoni, um puta treinador, que ele falava tudo na imprensa. Os caras iam em cima dele. Por que não jogou esse? Por que daquilo? Por que substituiu? Ele vinha e falava. Inicialmente, no grupo, toda hora a gente queria reunião com ele. Pô, por que falou isso? Batia de frente e tal. E aos poucos nós fomos entendendo qual era a intenção dele. A intenção dele era mexer com o brilho do cara. Cara, você tá me colocando, você é o Pedro, eu sou o Felipe Luiz. Você na semana não treina seriamente. O GPS está te entregando. Porque o GPS não diz se você está bem fisicamente ou não, ele diz o seu empenho e a sua intensidade do treino. Os jogadores, por exemplo, aí pega lá, Plata. Pô, esse treinamento com o Plata é igual ao do Pedro, o batimento cardíaco do Plata foi a 185. Pô, o do Pedro ficou 130, ele não se empenhou igual ao outro. Aí pega o outro treino, o pique, pô, olha o batimento cardíaco, do outro, olha a intensidade desse, a intensidade do cara. E fora isso, o olhômetro, que o próprio Felipe Luiz falou. Pô, eu vi deboche, eu vi brincadeira, eu vi piadinha. Isso tudo é o pacote do Felipe Luiz. Eu realmente acho que ele pode ter exagerado em duas palavras. Eu não acho que ele exagerou, não. Em duas palavras. O Vanderlei acha que isso tudo tem que ser resolvido internamente. Mas quer ver uma coisa? Nós pegamos agradeço essa fala do Felipe Luiz, da Flá TV. E um dia antes do jogo, e aí vocês vão ver se é uma posição do clube ou não é. O BAP, o presidente, deu uma entrevista na Flá TV. Roda aí para mim, por favor. Não existe mais, João, aquela história do jogador que tem talento, mas que não se mexe, que não corre em campo. Não existe mais aquele jogador que só faz uma função. Ah, eu sou cozinheiro, eu só cozinho. Ah, eu sou motorista, eu só dirijo.
mal comparando, você vai ter que ser motorista, vai ter que fazer compra, vai ter que ajudar em outras coisas em casa, no futebol. O futebol está cada vez mais solidário, mais intenso. Hoje, o jogador que não corre 12, 13 quilômetros por jogo, ele não participa do jogo, ele não consegue pegar na bola pelo nível de intensidade que existe. Então, os jogadores têm que ser atleta. Sim. E ser atleta, João, significa dizer que você tem que fazer renúncias. Isso é um dia antes. Mas um dia antes, porque já tinha saído que ele não estaria relacionado para o jogo. Exato. Aí foram nessa entrevista que está bem fechado. Deixa aos companheiros nossos que fizeram essa João entrevista. Guilherme, Dani a Daniela Boaventura e o João Guilherme, Sim. que estavam ali conversando com ele. Eu vi a entrevista do BAP agora, né? Eu vi agora... Acontece o seguinte, Galvão, preste bem atenção. Ele falou ali negócio de 12 quilômetros por jogo, né? Correr 12 quilômetros. Há 20 anos atrás, você corria 10, 12 quilômetros por jogo. Então ele não sabe o que ele está falando. Ele tem informação, mas ele não sabe o que ele está falando. Você corria 10, 11, 12 quilômetros por jogo. Há 20 anos atrás, Casão, era isso que corria antigamente. O que mudou hoje é a intensidade do atleta dentro do campo. Você corria naquela época 12 quilômetros, fazia 3%, 2% de alta intensidade. Acima de 18 quilômetros por hora era alta intensidade. Hoje, você tem que ter 25, tem que ser 7, 8 atletas do time que joga correndo acima de 22 km por hora. É 15% do que Isso é uma análise que você, grande técnico, está fazendo, passando ao telespectador. O que eles estão dizendo não, só de que eu estou comparando o seguinte, que ele vem tentando chegar a esse índice. Ele vem para aquilo ali, tá certo, falando isso aqui, mas ele não fala onde é que o jogador vai ter a performance dele aferida. Todo jogador hoje, você vai ver o cara correr. O jogador lento, Casão, você não corria 12 km no jogo, você não corria. Corria. Não, até porque a minha posição porque a posição não era essa. Né? Então, tem jogador que corre 12, aí tem a ver tua intensidade. Tua intensidade, ela é diferente. Você explodia em 5 metros, em 10 metros. Você explodia ali. Ali está muito claro que o BAP está dizendo, e o Felipe também, é que sim. Se você não se dedicar nos treinos, você não consegue jogar. Mas é isso que eu estou falando. Mas aí o Pedro reconheceu que não estava se dedicando. Por isso que eu acho que o Pedro vai ficar, porque ele reconheceu já mudou, e vai precisar dele. Se o jogador, se o Bruno Henrique machucar, se o outro Clapata que jogou lá machucar, quem é que ele vai botar? O Pedro. Então vejam só. O Pedro pegou, acabou o problema. Só um pedacinho que eu não falei sobre esse assunto ainda. Eu acho que o Pedro vai ficar, e até está mudando ali, e é óbvio que se ele não se interessar nos treinos, ele não vai ser titular. Mas acho que se ele se interessar, ele poderá sim, inclusive, ser titular, pensando em Copa do Mundo, pensando em outras coisas. Por isso eu acho que ele vai ficar. Eu vejo que foi uma chamada muito dura e uma lamentação de um técnico que quer agora, esse jogador... a justificativa do Pedro... Como ele disse, mas titular do Flamengo e da seleção. Mas você vai ler aí a justificativa do Pedro, também faz sentido que ele disse, pô, tem alguém aqui... Tudo indica que seja o próprio Boto, né? Mas ele não citou o nome, alguém da direção dizendo que está me oferecendo para o mercado para eu ser vendido. Por 15 milhões. Por 15 milhões. Aí ele ficou chateado com isso, desanimou. Não sei se ele está certo em fazer isso ou não. Mas tem uma coisinha. O programa é toda segunda, daqui um mês... Dá uma olhada na atualização daqui um mês, a gente senta aqui, porque nós vamos ver o resultado no Pedro dessa declaração do Felipe Luiz. Porque na minha visão, foi para mexer com o brilho do Pedro. Essa é a minha visão. Para daqui um mês ele ser titular. Foi uma lamentação. Não sei se o esquema tático porque ele diz, não vou achar um jogador no mercado que me faça 30 gols. Claro. Ele vai ser titular. Por isso, quando o Vanderlei diz, acho que deve ficar... Olha só, lá como é que está a pesquisa. Mudou. Deve ficar 55,2, deve sair 44,8. Mudou. Já vai mudando. Eu acho que o BAP pode ter sido mais infeliz das comparações que fez. O Felipe Luiz, você foi técnico do Real Madrid. Você tem um conhecimento, você é técnico da seleção brasileira. Você é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Não é diferente a forma que o técnico fala no futebol europeu do que fala aqui? Totalmente diferente. Lá, o técnico é o head coach. É o cara que é o responsável. Lá não existe o diretor executivo, existe o gerente. Você estava usando nomes antes. Alex Ferguson. Ferguson, Capello, Mourinho, e você vai por aí afora, todos são os head coaches, são os caras que mandam, que determinam as regras. Quantos anos o Pedro trabalhou com o Simeone?
O Felipe Luiz. O Felipe Luiz trabalhou com o Simeone. Bastante tempo. Simeone está lá desde que o mundo é mundo. Essa declaração do Pedro é o seguinte, essa declaração do Felipe Luiz é de um atleta que foi jogando na Europa durante muito tempo, aí vem a tua fala agora foi importante, o treinador foi para lá, o que ele falava, o Torino falava o que acontecia. E lá, o treinador fala o que está acontecendo. Olha, o jogador não está uma performance muito boa, precisa melhorar a performance dele, por isso que ele não está jogando. Aqui no Brasil, a interpretação é totalmente diferente. Quando você fala que o jogador não está jogando e entrega ele para a torcida, para internamente, que não foi o caso do Felipe, que ele não é traíra, mas isso é considerado traíra. Se eu falasse, Casão, ia para a torcida, eu chegar assim, eu sou teu treinador, chegar, pô, o Casão não está se empenhando, o Casão não está jogando. Deixa eu concluir meu raciocínio. Pô, entrego você para a torcida, você vai falar assim, Luxemburgo é traíra. Vou. Mas o Felipe Luiz não é traíra e a declaração com o conteúdo que ele deu não é de trairagem. E fechado com o BAP, né? Fechado com o BAP. Isso aí. O BAP com o Boto, só que o Boto não botou a cara. O BAP botou e o Felipe Luiz botou. Só uma coisinha, você como treinador, eu acho que você vai entender o que eu vou falar, Ricardo também. O Felipe Luiz falou do Pedro depois de uma vitória contra o São Paulo no Maracanã. Que o Flamengo dominou o jogo e mostrou todinho. Porque é líder. Se tivesse perdido não falaria. o São Paulo, ele não falaria, porque ele ia colocar o Pedro numa situação em dificuldade. E aí a torcida ia falar, perdeu porque o Pedro não se empenha, o Pedro não quer nada. Então ele não iria fazer. Se ele faz isso, a gente poderia falar, pô, foi trairagem. Ele fez depois de uma vitória. O pensamento não muda. Eu gosto de fatos. Pera um pouquinho. Os fatos têm que ser levados em conta. Não é só análise. Na chegada no Maracanã, perguntaram ao Pedro, ao Felipe Luiz, você vai, por que você não convocou, não relacionou o Pedro? Ele disse, sobre o Pedro eu vou falar no fim do jogo. Então, se perdesse, ele não falaria daquele jeito. Tenho certeza. Falaria, mas de outra forma. Eu acho que nem teu cara... Ele ia falar assim, nós vamos resolver isso aí internamente. Deixa eu ler aqui, porque outra coisa que ele diz lá, vocês viram a entrevista, que ele tinha que falar com os jogadores e tinha que falar com a torcida. Então teve uma reunião do Pedro com os jogadores, a portas fechadas, sem ninguém da comissão técnica, e ele soltou um comunicado, é isso. Vou ler aqui. Uma vez esclarecido internamente, então ele quer dizer que está tudo esclarecido internamente. Internamente, conversa com os jogadores, mas não tinha comissão técnica. Uma vez esclarecido internamente, veio a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Esse nome tinha que aparecer oficialmente, que vocês acham que foi o Boto. Esse nome tem que aparecer oficialmente. Cabe ao presidente. Não cabe ao técnico, cabe ao presidente. É isso aí. Então ele diz que ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória do Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia, conquistei títulos importantes e um lugar na história. Verdade. Esperava mais respeito. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após... que eu já li essa parte aqui. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Isso aí está falando em relação à declaração do Felipe. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa do que isso. Saudações rubro-negras. Ponto. Eu acho que não houve essa conversa, Galvão. Houve o comunicado dele também, a explicação dele, até onde eu li depois, ninguém falou nada. Os jogadores ouviram. Isso que o Felipe queria que ele falasse, que ele fizesse. Ele foi lá e falou, olha, foi isso, o cara me expôs aí, eu não gostei, vocês têm razão, eu treinei mal, etc. E os caras ouviram, né? Então ele se explicou para os jogadores. Agora, eu acho que, evidentemente, vai ter essa conversa dele com o Felipe. Vai a explicação dele assumiu exatamente aquilo que o Felipe Luiz falou na entrevista. Isso, exato, ele estava treinando. Ele confirmou que a semana dele foi abaixo do tom. Sim. Mas ele explicou o porquê. Mas, Mauro, né? ele conversou.
com jogadores, tudo bem, mas ele tem que conversar com o Felipe. Claro que tem. Não, vai Ele conversar. precisa ter essa conversa com o Felipe. Mas a gente Lógico, sabe. vai ter, vai E ter. lá- Não sei se vai ter. E nós Vocês estão sabemos se já não teve? vocês estão achando que ele vai ficar. Eu tenho minhas dúvidas. Ah, entendi. Você acha que nem vai acontecer essa conversa e já vão... Não sei. Eu põe no tenho minhas mercado? dúvidas. Eu não Eu acredito. gostaria que acontecesse. E se o Pedro quer ir para a seleção brasileira jogar uma Copa do Mundo, ele tem que ficar no Flamengo. Eu acho que. Na minha opinião. E tem outra coisa, Ricardo. Gerar uma posição dessa pro Pedro, ele não se entrega no treino, isso, aquilo, só desvaloriza, como disse o Vanderlei. Perfeito. E o Galo Sabe, falou isso. Galvão, Então nós não vamos botar para Galvão. vender agora, não. Galvão, eu tô nesse negócio, nós estamos nesse negócio aqui, estamos nesse negócio há muito tempo aqui. Cada um de um lado, né, mas o outro vai entendendo a bagunça que é. Acontece o seguinte, a maneira que foi colocada, que eu acho que não foi ideal, expor uma situação de um comportamento, de uma situação que vai ser resolvida. Porque qual é o convencimento para que o jogador fique? Tá certo? É jogar uma Copa do Mundo. Já jogou jogar uma Copa do Mundo. Aqui é a oportunidade que você tem para jogar uma Copa do Mundo. Quero saber se essa carta foi escrita por ele, de coração, ou se foi pelo empresário dele. Porque o empresário, quanto menor o passe... Assessor de imprensa. Quanto menor o passe de venda, de valorização, mas eu consigo trazer aqui. Aí o Baba não vendo por qualquer preço. Não vender por qualquer preço, então desvaloriza a sua mercadoria, o seu ativo. Valoriza o seu ativo para não vender por qualquer preço. E o empresário pensa o seguinte, se eu vender por 10 milhões, minha possibilidade de aferir lucro vai ser muito maior. Então esse é o negócio do futebol. Ele é um negócio que todos têm interesse. O empresário tem, o atleta tem, o dirigente tem, todo mundo tem interesse.